Nunca que alguém que fez aquela cena, eu acho que iria esperar, queria viralizar desse jeito. No mangá, o Yuta tá coladinho lá no Itadori, isso pega mal. Fala, gente, voltamos aí com mais um Primeiras Impressões da temporada de janeiro de 2026. Dessa vez com o Jujutsu Kaisen, que voltou aí com a terceira temporada. A história acompanha o protagonista se tornando um exorcista e lutando contra diversas maldições e feiticeiros. A segunda temporada terminou de forma bem dramática. Inclusive, essa temporada começa assim, com ele lavando as mãos lá por um tempão ainda. Isso aí é cena extra. É pra ficar mais dramático, que o protagonista ainda tá se sentindo muito mal devido ao que aconteceu aí na segunda temporada. O diretor realmente levou a expressão com sangue nas mãos ao pé da letra nessa cena aí. Pra quem não entendeu, o Itadori se sente responsável pelo bando de pessoas que o Sukuna matou quando tomou o corpo dele. Dentre outras tragédias aí. Mas, bom, alguns reclamaram, que eu não comentei logo depois que saíram os dois primeiros episódios, é que eles saíram no cinema, eles vazaram, então não era muito novidade. Já o terceiro episódio era. Só que o terceiro episódio é por explicação. Isso aí acabou me pegando desprevenido, já que não tem muito o que falar sobre o terceiro episódio. Então aqui eu vou comentar mais o primeiro e o segundo mesmo, e claro, os memes. Cara, a coisa que foi mais famosa nessa volta de Jujutsu Kaisen 3 foram os memes, devido a uma cena inventada. Essa cena tá viralizando, não sabe que meme é esse? Eu vou comentar. Depois de falar do episódio, que eu acho que é o mais importante, né? Falando o que eu achei dos episódios e tal. E aí depois eu comento esse negócio do meme aí. E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. E bom, gente, vamos lá. O começo, olha, ele é bem cinematográfico. E não à toa, eu acho que fizeram essa cena só porque ia sair no cinema e queriam impressionar. Se fosse só pra sair na TV, eu acho que não teriam feito essa cena. É uma cena toda expandida de uma luta lá, que é bem menorzinha no mangá. Mas eles abriram o anime com isso, quem leu o mangá deve ter ficado super confuso, porque, cara, que parte é essa e tal? Porque não tem nada disso no mangá, assim, inventaram esse negócio todo aí. Mas que ficou legalzinho, ficou. Só a trilha sonora que é meio meh, mas isso aí é um problema com esse diretor, ele tem um gosto esquisito pra trilha sonora. Eu lembro da primeira que eu... Nossa, era tanta cena que eu reclamando do uso da trilha sonora. Essa eu não acho que vai ser muito diferente, não. Outra cena legal é do Itadori provocando um bando de monstros pra aquele irmão dele matar no túnel. E, bom, depois disso vem o plot pra valer. Já que o Itadori foi condenado à morte de novo, ele tinha sido descondenado, ou pausaram a morte dele devido ao Gojo, mas o Gojo foi selado, então condenaram ele à morte de novo. Aparece esse louro pra matar ele, o irmão obviamente tá tentando impedir, o que gera inclusive a cena que virou um meme, essa parte aí. Falo melhor sobre isso no final do vídeo, mas ficou bem estilosa essa sequência com certeza. E é inventada, no mangá não tem essa sequência não. Até a parte do túnel, do Itadori, chamando um bando de monstros pro túnel, nossa, é totalmente aumentado aquele negócio lá. No original é rapidinho, eles são muito menos monstros, inclusive. Nessa sequência aí ele passeou pela cidade, basicamente, enquanto ficava chamando a atenção de um bando de monstros. Mas ficou legal, chama atenção realmente como estreia. E é importante causar uma impressão forte inicialmente. De qualquer forma, como se a bagunça já não tivesse grande, aparece o Yuta ainda depois, e é legal o cagaço que o Yuta dá aos outros, já que ele tem uma quantidade de energia amaldiçoada absurda, então ele passa uma aura, inclusive, que lembra o Itadori do Gojo. Ele é da mesma família, inclusive, do Gojo, então faz sentido. Mas é legal a imponência que ele passa ao chegar ali. Até o louro, que se acha pra caramba, tá se cagando de medo do Yuta. Quem viu o filme de Jujutsu Kaisen já conhece esse personagem, não precisa ler o mangá nem nada parecido. Quem não viu o filme de Jujutsu Kaisen, inclusive, eu recomendo assistir, é do diretor da primeira temporada, que eu gosto bem mais do que o diretor da segunda e da terceira, no caso agora também. De qualquer forma, depois disso, tem mais luta, é o Yuta atrás do protagonista, do Itadori, e aí você entende aquela sequência do início. Aquela sequência do início era depois que o Yuta começou a perseguir o Itadori. Pô, então o Itadori foi longe pra caramba, ele foi pra cima de um prédio, e aí o Yuta tava em outro prédio, que maluquice que isso virou nessa perseguição? Pois é, ficou meio exagerado. De novo, era porque o diretor queria fazer um negócio legal no começo, então é compreensível. Mas que ficou meio sem noção essa perseguição, ficou. No mangá, o Yuta tá coladinho lá no Itadori, isso pega mal, mas ele tá próximo do Itadori lá, e nunca se afasta tanto, igual aconteceu no anime, que ficaram a prédios de distância. Aí encontrou ele, matou uma criatura no meio, e aí foram pro chão lá e começou essa luta que aí sim é inspirado no que teve no mangá. No mangá, o Itadori socorre, eles vão pra uma área lá e começam a lutar na rua, normal. E aí chega nessa parte, onde aparece esse monstrinho aí. Cara, isso me bugou tanto quando apareceu esse treco. Eu vi um pessoal comentando de spoilers bem mais pra frente da história, mas aparecia essa criatura aí, ela não foi pro além e tal, teve paz depois daquele filme, como é que ela ainda tá junto dele? A minha dúvida sobre isso não foi ao ver essa cena necessariamente no mangá. Era uma outra cena que ela aparecia, eram spoilers do final do mangá. Eu tinha visto já o filme de Jujutsu Kaisen, e aí eu fiquei bugadaço. Pô, como é que ela tá aparecendo no mangá?
E eu fui pesquisar a respeito. A resposta não tem nada demais em termos de spoilers, vale dizer. Não é nenhum grande plot twist ou algo parecido. Então não precisa se preocupar com isso não. Depois dos eventos do filme, essa criatura aí não tem mais o espírito da garota. O espírito descansou e tal, ficou em paz. Mas a criatura ficou. Ela só não tem mais a alma daquela garota. Mas ela ainda tem as memórias dela, a personalidade dela. Então é meio que um clone dela, só que não é igualzinho, no caso, como era no caso da primeira temporada. Quer dizer, filme, não primeira temporada. Então, é meio estranho. O autor só queria deixar, porque é um negócio legal, ele tem um pet forte pra caramba lá, que ajuda ele em luta, então é bacana, mas fica meio estranho, né? Já que ele não tem mais a culpa de estar amaldiçoando a amiga dele, libertou ela, mas ao mesmo tempo mantém aquela criatura super poderosa com ele no processo. Que é quase como se ela ainda estivesse com ele, já que ela se comporta como essa amiga dele, gosta dele pra caramba e tal, faz tudo que ele quer, ajuda ele nos combates, então, basicamente, é todas as vantagens de ter a criatura lá, mas sem a culpa de estar amaldiçoando alguém. De qualquer forma, o episódio 1 encerra de forma bem interessante nessa cena. E agora? Itadori morreu? Óbvio que não, ele é o protagonista, não vai morrer tão fácil não. Se morrer, geralmente é no final da história, não no meio dela. E a gente tá exatamente no meio aqui. São 270 capítulos, algo assim, e a gente tá no capítulo 130 e alguma coisa. De qualquer forma, tem a luta do irmão do Itadori, que ficou bem legal também. De novo, expandido em comparação ao original. Toda a luta eles expandem, aumentam. E ficou legal a luta. Curtindo o mangá, não é uma luta de grande impacto nem nada, mas no anime ficou bem mais interessante. De novo, meu problema é que a parte sonora é meio sem graça, acaba não impactando muito. Mas, de novo, é o tipo de trilha sonora que esse diretor curte, então... fazer o quê? Alguns vão dizer que é culpa do compositor, não. O compositor não tem nada a ver com isso, porque na primeira temporada era o mesmo compositor, mas devido a ter outro diretor que tinha um gosto diferente, queria um negócio diferente da trilha sonora, a gente tinha aquele modelo lá. Aqui a gente mudou porque o gosto do diretor é diferente. Ele pediu coisas diferentes ao compositor. Mas a parte da animação, tenho que dizer, muito bem animado, banda de sequências, na verdade. Foi um episódio e meio de luta mega bem animada, fluida pra caramba. Nenhuma delas eu diria que é super empolgante, impactante pra caramba, mas são ótimas lutas de você assistir, então você se entretém vendo elas, é como eu colocaria. E, tecnicamente, são bem impressionantes em alguns aspectos. Mas, pra compensar depois dessa pancadaria toda, é um episódio e meio de conversa. O Itadori, obviamente, sobreviveu, o Yuta acertou o coração dele e curou logo depois, pra poder enganar a organização que quer ele morto. Seria estranho até ele fazer outra coisa, devido ao que a gente viu dele do filme, que ele era uma boa pessoa. O que mudou desde lá é que ele ficou muito mais confiante e habilidoso. E bom, eles conversam sobre o jogo que o vilão inventou e eles vão ser obrigados a participar. Dão um bando de regras, dão nomes esquisitos, citam uma pancada de nome de personagem. O episódio 3 é só explicação. E a parte engraçada, eles explicam a mesma coisa umas 3 vezes, pelo menos. Só que cada vez é de uma forma um pouco diferente. Eu achei curioso isso. O próprio autor achou tão confuso aquele negócio que ele inventou, que ele se deu o trabalho de explicar 3 vezes. E a hora que eles fizeram bonitinho no anime, botaram um bando de modelos lá, digitais e tal, fizeram até bacaninha como eles colocaram. Mas é um episódio só de explicação e falação. Episódio inteiro, 3. De qualquer forma, eles vão ser obrigados a entrar nesse jogo do vilão, e o grande objetivo deles é conseguir libertar o Gojo. Só que para libertar ele, eles precisam dessa garota anjo aí. E antes que eu me esqueça, a Maki. Eu já não achava ela bonita antes, mas caramba, conseguiram piorar pra caramba depois que ela foi quase queimada viva. Quer dizer, ela meio que foi queimada viva, mas sobreviveu. Bem zoada, mas sobreviveu. Dá um contraste maior ainda, porque tem essa loura, que é uma das personagens mais bonitas da série, junto dela. Aí você fica olhando pras duas, meu Deus do céu, que diferença! Mais bonita que essa loura, só a irmã do Gojo. Sim, eu sei, ela não existe. Mas nas fanarts ela existe, e na minha imaginação também. Então eu conto ela também. Eu fiquei esperando a série inteira o plot twist que o Gojo tinha uma irmã bonitona dessa. E bom, a opening, eu gostei bastante dela, tanto a música quanto o storyboard em geral. Por que eu digo em geral? Teve umas cenas que eu achei meio bizarras lá, desse personagem, que é pra ser claramente cômico. Mas, sei lá, a opening tem uma pegada legal de obra de ação e aparece esse cara nos alívios cômicos no meio, eu achei meio esquisito. Tem outras coisas esquisitas nessa opening também, mas as outras eu achei que combinaram. Essas com esse cara aí que eu achei meio estranho, mas deve ter gente que gostou, isso vai de cada um. Em geral, uma opening bem legal. Já a ending, eu não curti não. Achei bem sem graça. Tem tanta ending legal, a de Freedom, por exemplo, legal pra caramba, super criativa lá. Fizeram com o cara desenhando no papel, com lápis de cor e todo em movimento lá. O cara deve ter tido um trabalhão. Enquanto a Jujutsu é basicamente o Itadori lá parado ainda, obviamente, com o negócio da mão vermelha e tal.
se martirizando pelo que aconteceu na segunda temporada. Então, opening bem legal, ending meh. De qualquer forma, o que eu achei dessa volta? Olha, começou muito bem. Várias coisas que eu reclamava desse diretor aí na segunda temporada se mantém, mas uma coisa melhorou, que era a consistência nos designs. Tinha muito design torto, cena mal feita e tal. Eu reclamava bastante disso durante a segunda temporada. Nessa, isso melhorou consideravelmente. Tem muito menos cena torta. O design continua mais simplificado em comparação à primeira, mas pelo menos parou de ter um bando de cena até parada, estática, com designs totalmente zoados. Pelo que falam, é porque teve bem mais tempo de produção nessa temporada, em comparação à segunda. A segunda foi mais rushada a produção, aí não tinha um cuidado tão bom com o design, enquanto nessa eles tiveram um cuidado bem maior porque tinha bem mais tempo. Não tem essa desculpa aqui de, falta de tempo, por isso ficou assim. Não. Tem alguns estilos que alguns não gostam, que fica mais distorcida a animação, gelatinosa, eu chamo assim, mas aí é de propósito. Aí é porque eles querem dar uma sensação de velocidade e tal, e é proposital. Porque essa temporada não tem desculpa nenhuma pra qualquer coisa não ter ficado do jeito exatamente que eles querem, com o tempo que eles tiveram. Essa parte da consistência não tive nenhum grande incômodo, não. E na segunda temporada era todo vídeo praticamente eu incomodado com alguma coisa. Então melhorou bastante. Só não teve aquela luta empolgante pra caramba, até porque no mangá, essas lutas não tem nada demais, são lutas pequenas até, que eles engrandeceram horrores, no caso, aumentaram muito aí. Só que não é luta climática. Nenhuma dessas é feita para ser luta climática. Então, por mais que eles engrandeçam, expandam elas, deixem até mais grandiosas em escala, não tem como deixar empolgante porque não foram feitos para ser lutas empolgantes, lutas climáticas no mangá, no original. De qualquer forma, uma boa volta aí de Jujutsu. Para melhorar, eu só gostaria que esse diretor tivesse um gosto menos excêntrico para a trilha sonora. Mas a gente não pode ter tudo, né? O que eu diria que esse diretor é melhor da primeira temporada é na parte da criatividade na direção. E isso realmente ele esbanja. Tanto é que o meme que ele gerou aí é a partir do storyboard dele. Então isso realmente eu tenho que elogiar. Eu não acho ele tão bom pra empolgar nas lutas, mas que ele é muito criativo na direção, com certeza é. E bom, o meme. Eu achei muito curioso que o que acabou mais chamando atenção em Jujutsu, nessa volta dele, não foram as cenas mais grandiosas, mais bem animadas, embora essa cena não tenha sido mal animada, foi uma sequência engraçada, inventada no episódio, desse cara arrumando o cabelo dele enquanto esmurra o irmão do Itadori. Cara, ficou muito engraçado isso. E aí o pessoal começou a fazer com um bando de outros animes, cada um, inclusive, com uma pegada diferente. Por exemplo, o golpe nesse aí, a Anya mostrando uma nota baixa pro Lloyd, de Spy Family. Então, você dá um soco nele, o soco é a nota 0 dela. E ela falando, pô, assim, enquanto faz isso. Até nos jogos começaram a botar isso no game, fizeram pra ele. E tem de tudo que é anime estão tentando fazer uma referência àquilo. Tá muito divertido. Mas é engraçado que, embora o maior esforço tenha sido colocado em fazer cenas grandiosas, tá muito mais do que tinha no original, foi uma cena engraçada e inventada que acabou fazendo a melhor publicidade pro anime em si. Que o pessoal vai atrás, pô, de onde veio esse meme e tal? A maioria dos memes, o pessoal faz isso. Pô, qual a origem desse meme? Aí você vai lá, Jujutsu, essa cena que Jujutsu, a pessoa nem assistia às vezes Jujutsu, mas acaba conhecendo por essa cena. Então é um marketing, e saiu de uma cena totalmente inesperada, eu acho. Nunca que alguém que fez aquela cena, eu acho que iria esperar, queria viralizar desse jeito. E muita gente achou irônico, porque a cena ficou super famosa, como se esse cara fosse o fodão que derrotou aí o irmão do Itadori, mas, na verdade, quem venceu a luta, no fim das contas, foi o irmão do Itadori. É uma ironia, mas pra quem não assiste Jujutsu, só viu por essa cena aí, de onde veio o meme, ele vai pensar que esse cara, esse louro, é muito mais forte que o outro cara. Porque tá humilhando ele, tá penteando o cabelo lá, arrumando o cabelo, enquanto dá um murro no outro. Ele é patético pra ele, mas ele ganhou a luta. Só que a pessoa não vai saber disso. Quer dizer, a não ser que assista a terceira temporada de Jujutsu. Mas, bom, é isso. Comenta o que vocês acharam dessa volta aí de Jujutsu e desse meme. Vocês esperavam que fosse viralizar tanto assim ou não? Pegou vocês de surpresa também. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Já tem mais de 1000 vídeos extras de membro acumulados. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus. Onde você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal de membros. Com quem você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.